Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para cada um de vocês. Deus é contigo, Deus te ama. Você não está sozinha, você não está sozinho. Você tem um pai e um pai poderoso. Um pai poderoso. Você não é órfão e nunca pense que está sozinha, porque Deus está contigo. Por isso você chegou até aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual lugar que você se encontra, mas Deus sabe. E por isso mesmo Ele te trouxe até aqui. Eu acredito que através da minha vida, Ele já está fazendo na sua, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou falar um pouco de José. José, às vezes a gente não está entendendo os processos que estamos passando. Mas acredite, Deus, Ele tem um propósito em tudo. E talvez nesse exato momento você esteja vivendo algo que amanhã fará parte daquilo que mais você espera e do que mais você almeja. Talvez hoje isso que esteja passando seja uma porta que Deus abriu para você viver algo muito grande da parte de Deus. José, ele teve dois sonhos. E para ele viver, que foi sonhos proféticos, quando ele tinha apenas 17 anos, ele teve dois sonhos. Ainda um jovem, um menino, e que muitos poderiam só pensar ou imaginar que era um sonho. Sonho esse que incomodou muita gente. Mas José, ele não imaginava que ele iria viver esse sonho. Que não era mais um sonho. É que realmente ele iria viver. E às vezes a gente está passando por certas coisas na vida e a gente não está entendendo porque o cenário é um cenário de dor, de perca, de destruição. E aquilo que você sonhou é tão grande, tão extraordinário para o que você está passando nesse momento. E você pensa que não vai viver aquilo que você sonhou e que está muito distante, porque aquilo que você está vivendo agora não é nada perto do que você sonhou. Mas acredite, você está no lugar certo e Deus tem propósito aí. Vou ler aqui para que vocês entendam melhor. Livro de Gênesis, capítulo 37, que diz assim: o sonho de José. O sonho de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu pai, seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram
e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ainda diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinarem perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Então, José ele teve 2 sonhos proféticos. Nos 2 sonhos, ele se coloca numa situação de superioridade, tanto acima dos irmãos, como acima da família dele, do pai dele e da mãe. Então, o sonho de José nos diz que ele ia governar, Só que antes dele chegar a ser governador do Egito, ele passou por um grande processo. Quando ele teve esse sonho aqui, se mostrando que estava numa situação superior a seus irmãos e a seu pai, ele não imaginava, e tampouco imaginava, que um dia iria ser governador, mas que antes de ser governador, ele iria ser vendido pelos seus irmãos como escravo, ia trabalhar como escravo para o Egito, na casa de Potifar, depois ia ser preso. Então ele passou anos num processo muito doloroso e muito difícil, que talvez é esse que você esteja passando. Talvez você esteja passando um processo muito doloroso e muito difícil. Uma hora José estava contando os sonhos dele. Uma hora José estava muito bem. Eu acredito que ele ficou muito contente com aquele sonho. Mas em outro momento, por exemplo, José estava preso junto com outros homens, revelando o sonho de outras pessoas. E o dele, cadê aquele sonho que ele tinha sonhado lá atrás? Cadê? Por um momento ele tinha até esquecido. Quando ele se encontrava naquela prisão, revelando sonhos com aquelas pessoas lá na prisão, eu acredito que o sonho de José que ele teve passou pela cabeça dele. Quantas das vezes algo que a gente sonhou tão grandioso, tão maravilhoso, tão extraordinário, se perde pelo caminho? É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta coisa,
acontecendo e aquilo grandioso se perde, porque aquele momento nos diz que a gente jamais vai passar por vai chegar numa situação tão maravilhosa. Mas José, ele não desistiu. José, ele não desistiu. José, ele enfrentou tudo o que era para enfrentar. Ele não desistiu. E você também não desista, não. E você também não desista, não. Porque quando Deus coloca algo no na nossa vida, quando Deus coloca um sonho no nosso coração, por extraordinário que pareça, uma hora ele vai realizar. Precisou José passar por todo esse processo para sentar na cadeira de honra. E aquilo que ele sonhou se concretizou. Se concretizou. Aconteceu. Porque depois os irmãos de José, o pai de José, precisou da ajuda do Egito para se alimentar. O povo de Jacó precisou do Egito, precisou de José. Precisou de José. E eu tenho certeza que quando Jacó chegou ao Egito e se deparou com José, ele entendeu que o filho dele estava certo quando falou o sonho dele. Então, às vezes, para a gente realizar certos sonhos que Deus nos coloca no nosso coração, que Deus nos revela, é preciso passar por um processo. Isso não quer dizer jamais que você não vai viver aquilo que Deus colocou no seu coração ou que Deus te revelou. Por mais extraordinário que seja, tá tudo ao contrário, né? Tava tudo ao contrário na vida de José. Tava tudo ao contrário. Um sonho tão extraordinário e José sendo vendido, sendo preso. Mas quando Deus quis honrar, só precisou o faraó ter um sonho. Todos esqueceram de José. José não tinha família com ele. José não tinha amigos com ele. José não tinha ninguém, mas tinha um que iria tirar ele daquela situação e ia colocar ele numa cadeira de honra. Deus. Quando os amigos de José que estavam presos com eles, José pediu para que eles lembrassem dele lá fora, mas esqueceram de José. E como sempre eu falo aqui, que quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer na nossa vida, quando Deus quer realizar as promessas dele na nossa vida, Ele não precisa de muito, não. Ele sabe como mexer os paus e Ele sabe como trabalhar. O único que revelava sonho naquela cadeia era José. Os amigos dele não lembrou dele, não. Ninguém lembrou dele. Mas ele fez com que o faraó tivesse um sonho e precisasse de José. E foi naquela hora que lembraram de José. Eles já tinham esquecido. Mas quando Deus quer fazer na minha, na sua vida, Ele usa quem quer, Ele usa de uma situação, Ele faz como Ele quer e você é lembrado e é visto. Quando Deus quer te mostrar, Ele te mostra. Mas quando Ele quer esconder também, Ele te esconde. Entendeu? Você não precisa de indicação de nada e ninguém, não. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas quando Deus não quer fazer, Ele não faz.
Quando José teve aquele sonho aos 17 anos, aquela revelação aos 17 anos, no outro dia, Deus poderia ter feito o extraordinário na vida dele. Mas Deus tinha propósito na vida dele. No Egito, na casa de Potifar, na prisão. Deus às vezes precisa nos usar em diversos lugares antes de nos abençoar. Às vezes a gente tem que trilhar um caminho para a gente chegar até onde Deus quer que a gente chegue, porque é necessário. Antes dele sentar naquela cadeira de honra, foi necessário ele passar na vida dessas pessoas, nesses lugares. Deus precisava dele lá. Mas na hora que Deus quis ele sentado na cadeira de governador, não teve mais nenhum que contestar. Deus sabe como trabalhar na minha e na sua vida, quem trazer, quem levar para longe, quem lembrar do teu nome, quem não lembrar do teu nome. Se for preciso, ele confunde até a tua mente, o pensamento, ele confunde qualquer coisa, para ele fazer aquilo exatamente, não o que você quer ou eu quero, mas o que ele quer. E quando ele quer fazer o que ele quer, ele confunde qualquer coisa, só para te mostrar, só para fazer na sua vida. Então é essa, a palavrinha de hoje é essa. Deus é grande, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. O que seria de nós sem a presença dele, sem ele nas nossas vidas? Somos o que somos e estamos onde estamos, ainda vivo, respirando, com força, com vigor, mesmo às vezes cansado, mesmo às vezes exausto. É o dia talvez que a gente mais faz. E acredite, isso não tem nada a ver nem comigo, nem com você, é com Deus. Se você chegou até aqui e ainda está com coragem de continuar, você ainda está continuando, você está vivo, respirando, não tem nada a ver com você nem comigo, tem a ver com Ele. Ele ainda está na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, eu te apresento essa vida, meu Pai, na certeza que assim como o Senhor fez na vida de José, fará na dela. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a vida dela vai ter aí um novo começo, ela vai viver uma nova história, em nome do Senhor Jesus. E aquela vez que ela achou que estaria esquecida, abandonada, e que nada iria acontecer na vida dela, era mentira, porque o Senhor já está fazendo faz tempo na vida dela, e a partir de hoje ela vai perceber isso, que ela não está sozinha e que o Senhor tem um grande propósito na vida dela. Abençoa essa vida, abençoa esse lar, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e a glória do teu nome, essa família, a partir de hoje, ela não será mais a mesma. Ela viverá algo extraordinário da tua parte, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau.